E a internet ficou alvoroçada. Os religiosos estão todos vigilantes. Rapaz, finalmente apareceu nesse final de semana. Sim, a imagem da besta apareceu da ONU. E não estamos falando de um outro discurso, nem do Lula e nem do Bolsonaro. É, rapaz, essa semana a internet veio abaixo, cara. Colocaram uma imagem lá da ONU que se assemelha muito com a descrição da imagem da besta que aparece tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse, não é, cara? E antes de estarmos entrando nesse assunto, peço humildemente para você estar me dando uma força aqui no canal, com seu like, seu compartilhamento, sua inscrição. Me ajuda no crescimento e engajamento desse canal e do meu outro canal, Renato Nerd, onde a gente tenta falar de cultura pop, nerd e otaku. Assim também como peço para você estar dando uma força no canal do meu amiguinho Bernardinho, que é uma criança que faz vídeo para crianças e que eu insisto em divulgar unicamente porque eu gosto muito do moleque. Não é? Então esteja dando a força aqui no canal. Então, sem mais delongas, o link vai estar tudo no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Cara, todo mundo associou a imagem da besta. O cachorro tá aqui latindo lá embaixo. É outra besta também. O Calypso cai da minha vida, no inferno. O que acontece? Muito associado à imagem que apareceu na ONU com a imagem das bestas que aparece tanto no livro Daniel e Apocalipse. A imagem que se assemelha ao leopardo com asas que foi colocado na ONU nada mais é do que um alegibre. Né? Acho que é isso que se fala, alegibre. Né? Alegibre que nada mais é que uma forma de artesanato mexicana. Não é? Porque lá do México, o alegibre ele é tão cultural lá no México quanto, por exemplo, as imagens de orixás e de Iemanjá são cultural lá da Bahia, por exemplo. Né? E essa imagem nada mais foi do que uma doação de um chefe de Estado mexicano para a ONU, né? Dizendo que é um símbolo da paz, o guardião da paz. Né? Porque ninguém mais quer saber da pombinha, não é? Então assim, cara, e muitos cristãos, né, muitos religiosos, associaram a figura com a figura bíblica por ambas se tratarem de imagens de leopardos. Né? Agora, isso é um sinal do fim dos tempos? Pode ser. Principalmente porque dizem que esse leopardo é o guardião da paz. Cara, eu vou estar lendo aqui uns textos, né, da Bíblia, né? Que está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 6. Né? Primeiro, vamos lá, o que está escrito lá? E depois viu o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. Ele tinha 4 cabeças e nas costas tinha 4 asas, como asas de ave. E este animal foi dado a autoridade para reinar. Bem, cara, vamos apenas para um contexto aqui. O livro de Daniel ele é tido como o apocalipse dos judeus, né? Porque vamos lembrar que os judeus, por não reconhecer Cristo, eles não têm o Novo Testamento. Então, o livro de Daniel é o equivalente apocalíptico do livro sagrado judaico, que os judeus só têm apenas o Antigo Testamento. Daniel foi um profeta que fez parte da corte de Nabucodonosor, né? Durante o Império Babilônico. Ele é conhecido por ter interpretado sonhos de Nabucodonosor, incluindo profecias que viriam de impérios que viriam depois do período babilônico, não é? Tanto que Nabucodonosor ele reconheceu o Deus de Daniel, assim como elevou o estado de Daniel depois dele interpretar o seu sonho como estátua, que tinha uma cabeça de ouro, simbolizando Babilônia, braços e peito de prata, simbolizando o Império Medo-Persa, barriga, cintura e coxas de bronze, que seria o Império Macedônico, e pernas de ferro, uma apontação para o Império Romano, e pés de barro e ferro, que seria o nosso período atual, não é, cara? Antes da vinda de Jesus, do reino de Deus, que é simbolizado com uma enorme pedra que atinge os pés da estátua, destruindo ela para sempre. Então, quando o Daniel, depois disso, passaram-se anos, né? O Império Babilônico, esse período, o Império Babilônico já tinha caído, né? O Ciro já teria, segundo, conquistado a cidade.
em Babilônia. Em outro vídeo eu explico melhor isso. E Daniel começou a ter visões acerca do futuro. Né? Então ele teve visões de animais, né? Como por exemplo de um leão que ficou em pé e teve coração de homem, que simbolizava o império babilônico de Nabucodonosor. Um urso que tinha costelas da boca, que simbolizava o império medo-persa. Né? Um animal espantoso que simbolizava o Império Romano, por ser um animal com dentes de ferro, né? O Roma era simbolizado com dentes de ferro. E esse animal, né? O leopardo, cara, que é o terceiro monstro que acabei deixando aqui, um leopardo, ele simbolizava o Império Macedônico, simbolizando Alexandre o Grande. Por que Alexandre o Grande? Porque o leopardo é tido como um animal veloz, rápido, um felino rápido. Isso faz referência ao Império Macedônico, porque o Império Macedônico ele cresceu de uma maneira muito rápida. Alexandre o Grande, um dos motivos pelo qual as pessoas chamam ele de o Grande, é por causa da velocidade de como ele alcançou o seu império. Né? Ou seja, enquanto que Nabucodonosor demorou anos para poder formar o seu império, e olha que o seu império tinha começado a se formar lá com o seu avô, que era pai de seu pai, Nabopolassar, né? Cara, no Babilônia tem cada nome, Nabucodonosor, Nabopolassar, Nebuzaradan, é só nomezinho legal, né? Para colocar no filhos, Nabonido e tal. Ou seja, enquanto que o Império Babilônico demorou anos para poder ser formado, Alexandre o Grande ele conseguiu conquistar o mundo inteiro, entre aspas, é lógico, cara, não, porque não conquistou a China, essas coisas, mas vocês entendem o que eu quero dizer, mas de uma maneira muito rápida. Pena que ele não usufruiu, já que ele morreu jovem e seu reino foi dividido entre seus 4 generais. Então, por causa dessa velocidade, ele é tido como o guepardo, o leopardo. Né? Então, e isso é uma coisa, e é interessante mencionar isso, porque Daniel, quando ele estava tendo essas visões, ele usou essa simbologia de animais misturados, né? Os famosos animais quiméricos, que lembra quimera, né? Ou seja, imagens de animais fundidos, né? Ou seja, tem cabeça de um animal, asas de outro, pé de outro, né? Porque isso era uma coisa cultural daquela época dos povos antigos da Mesopotâmia. Então, agora, quando a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 13, não é? Eu tinha marcado aqui, mas saiu a marcação, né? Apocalipse capítulo 13. João, ele também tem a imagem de besta, né? Cara, eu já fiz um estudo, eu já fiz uma série de estudos aqui no meu canal sobre chamado Apocalipse para Leigos, aonde toda semana eu falava capítulo a capítulo acerca do livro do Apocalipse. São vídeos simples, sem edições, não é? Para quem realmente quer aprender sobre o Apocalipse, não é, cara? Então lá eu falo muito mais detalhado. O apóstolo João, no ano 96 a 99 depois de Cristo, ele estava exilado na ilha de Patmos. E ele começou a ter visões acerca do futuro. Deus começou a revelar as coisas para ele, né? Como diz lá em Apocalipse, não é? O Apocalipse são revelações de Jesus Cristo enviadas por um anjo até o apóstolo João, né? Muitos dizem que é o apóstolo João, pode ser outro João? Pode, mas eu acredito que seja o próprio apóstolo mesmo. E com isso o João começou a ter o seu espírito arrebatado para o futuro, onde, ora, o seu espírito estava no céu, vendo revelações do céu, como 24 anciões, os quatro seres viventes, não é? Jesus desatando os selos, e ora, o seu espírito estava observando o que acontecia na terra durante o período da grande tribulação. E tudo que eu estou falando aqui está debaixo de uma vertente pré-milenista. Existem várias vertentes e interpretações acerca do Apocalipse. Eu apenas estou me baseando numa que eu estou mais familiarizado. Então, e com isso, quando a gente lê lá em Apocalipse, ele vai falar acerca da imagem da besta, está lá escrito assim: e vi um monstro que subia no mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e os nomes que eram para as fêmeas escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Olha o leopardo aí. Os seus pés eram como os pés de urso, e sua boca era como de um leão. E ao monstro, o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. E
Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mufeteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos o adoravam, o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? E foi permitido ao monstro se gabar de sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E recebeu autoridade para agir durante 42 meses. E ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome e contra o lugar onde ele mora e contra todos que vivem no céu. E foi permitido que lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. E todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm um nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao cordeiro que foi morto. Ah, tá. Vamos ler só até aqui porque o texto é grande. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, não é? Quando o João fala da imagem da besta, não é que ele está dizendo que vai aparecer um monstro nos últimos dias, né? Ó, tá aqui o mar e vai aparecer um kaiju, né? Um kaiju que já viu o filme do Godzilla, vai pegar referência. Um kaiju, um monstro gigantesco que vai dominar a Terra e vai falar, ó, agora quem manda aqui sou eu. Não. A descrição do monstro é um simbolismo de como vai ser o governo do anticristo nos últimos dias. Então, cada uma de suas partes, cabeças, chifres, tem um lado simbólico, não é? E o interessante é que quando você vê a descrição do monstro, o que ele diz sobre a descrição? O monstro que via parecia um leopardo, seus pés eram como de urso e sua boca como de leão. Ou seja, por que ele dá essas descrições? Porque são referências aos impérios antigos. O leão, Babilônia, os pés de urso, Pérsia, leopardo, Macedônia. Não é? Os chifres mostravam força, poder e autoridade. Né? Então, assim, cara, o que mostra que esse império não será comparado com os impérios que já tivemos no passado da Terra. Agora, uma coisa que é interessante, cara, é o seguinte: quando essa imagem foi colocada lá na ONU, né, o que chamou muita atenção foi que ele foi chamado de Guardião da Paz, Guardião da Paz, não é? E o anticristo dos últimos dias, ele se apresentará, e eu já fiz vídeos falando aqui do anticristo. Ele vai se apresentar como um líder mundial, né, um líder político, que ele vai vir com discursos populistas, demagógicos, né, discursos onde que aquele discurso da qual você gosta muito de ouvir, não é? Ele vai vir falando de paz. Aliás, a imagem da besta não é o único simbolismo que tem acerca do anticristo. Antes mesmo de João apresentar essa descrição da besta, existe uma outra descrição do anticristo que vai surgir nos últimos dias, né? Então viu o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos e ouviu um dos 4 seres vivo dizer com voz forte o barulho de um trovão. Venha. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Né? Ou seja, aqui falamos do primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que não é o peste, porque muitas pessoas falam, os cavaleiros do Apocalipse é a guerra, fome, peste e morte. Não, esses aí são os cavaleiros do Apocalipse no X-Men. Né? Então, os cavaleiros do Apocalipse, o primeiro é o cavaleiro do cavalo branco, que não tinha nenhum nome. Existem vertentes que associam esse cavalo branco com o próprio Senhor Jesus, né? Porque Jesus vem montado no cavalo branco em Apocalipse. No entanto, não pode ser Cristo por 2 razões. Primeiro, porque Jesus está abrindo-lhes o selo. E o cavaleiro do cavalo branco é o abrindo primeiro do selo, que quem está abrindo é o próprio Cristo. E segundo, Jesus é o cavaleiro do cavalo branco que só vai aparecer lá no capítulo 19 de Apocalipse, né? Onde sendo seguido pelo seu exército, com uma espada na boca, entendeu? Com vários nomes, várias diademas na sua cabeça e com uma
descrição na coxa dizendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa descrição desse cavalo branco, debaixo de uma vertente pré-milenista, diz que seria o próprio anticristo que estaria vindo vencendo e para vencer na Terra. Não é? E o motivo pela qual ele vem montado em um cavalo branco é porque ele vai estar se fazendo passar pelo próprio Cristo, não é? Imitando Jesus. Ou seja, o branco ele significa santidade, pureza, mas também significa paz. O anticristo surgirá nos últimos dias, dizendo ser o guardião da paz. E é interessante porque Jesus, quando ele está lá no monte, falando acerca do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus ele fala sobre, fala sobre os fins dos tempos, não é? Jesus ele fala o seguinte: quando você ouvides falar de paz, virá a repetida destruição. O que isso significa? Jesus falou que nos últimos dias nós teríamos guerras, rumores de guerras, pestilências, coisas que a gente ouve muito nos últimos dias. Vamos lembrar que há poucos dias atrás, eu até falei aqui no meu canal, a China querendo tomar Taiwan, o que pode acarretar numa terceira guerra mundial, ou seja, rumor de guerra. Temos o caso dessa pandemia, não é? Epidemias. Todo dia estamos ouvindo falar sobre terremotos e vulcões. Tem até o canal lá que o Júnior Lutero, que eu gosto muito de ver de vez em quando, né? Ele tem focado muito das erupções vulcânicas que tem acontecido ultimamente, nesses últimos meses. Então nós estamos vendo que as dores de parto estão acontecendo e vão aumentando. O esfriamento do amor. As pessoas estão abandonando a fé. As pessoas estão trocando o Deus verdadeiro por ideologias, né? Ideologia de esquerda, que são contra o comunismo, então, contra o cristianismo. E ainda tem mais. O mundo está ansiando por paz. Mas Jesus ele diz, eu vos dou a minha paz, não dou o mundo a dar. Por quê? Porque a paz de Deus é uma paz da criatura, o próprio Criador. É a paz do homem com Deus, é a paz do homem com o outro homem, né? Você viver em paz com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu parente, com o seu vizinho. A paz que Jesus dá é a paz do ser humano consigo mesmo, porque às vezes nós não conseguimos ter paz conosco mesmo. Então Jesus ele nos deixa a paz dele. No entanto, a paz que o mundo anseia é de um mundo sem guerra, coisa que dificilmente vai acontecer por causa da natureza corrompida do homem. Mas olha só uma coisa que é interessante. Jesus fala, quando ouvides falar de paz, virá repentina destruição. E é isso que o anticristo fará nos últimos dias. Ele se apresentará falando de paz e pode até conseguir um rápido acordo de paz entre Israel e Palestina, que fará com que muitos acreditem que ele é o Messias e tudo mais. Né? Mas a grande verdade é que após isso, o próprio anticristo se mostrará como sendo um agente do caos, do próprio diabo. Não é à toa que do desatar dos selos, o anticristo que veio do cavalo branco é seguido logo em seguida é acompanhado pelo cavaleiro da guerra. Ou seja, ele vai falar de paz e virá a repetir a destruição. Ou seja, seria como o próprio Deus falando, vocês rejeitaram a minha paz e aceitaram a paz deste homem. Vocês rejeitaram o príncipe da paz, que é Cristo. Beleza? Então a paz será tirada do meio dos humanos. E por quê? Por causa da própria consequência das escolhas humanas de trocar Deus pelo homem. O que comprova aquela escritura que está lá em Romanos, onde o apóstolo Paulo ele diz que os homens trocaram o Criador pela criatura. E uma coisa que é opinião minha, uma coisa que tem muito me chamado a atenção é uma preocupação que eu tenho acerca da igreja. Cara. Eu tenho uma preocupação muito grande acerca da igreja. O cachorro continua latindo, cara. Ainda vou fazer um sabão com esse bicho, velho. Eu vou fazer um sabão com esse bicho. Entendeu? E uma coisa que me preocupa muito em relação. Hoje, no nosso tema atual, tem muitas pessoas que estão preocupadas com o anticristo que surgiu nos últimos dias. No entanto, vamos dizer que está preocupado com o que vai vir, mas não se preocupa com o que já tem. Porque
Eu penso que a igreja, principalmente a igreja aqui no Brasil, eu não estou falando só, independente se é católico ou evangélico, muitas vezes eu penso que não está preparado para a vinda do anticristo, para resistir ao anticristo. Por que eu falo isso? Porque aqui no Brasil, fica como uma crítica a mim, nós temos um problema muito sério de idolatria, não é? E não estou falando de idolatria religiosa, estou falando de idolatria política. Vamos lembrar, o anticristo vai surgir nos últimos dias como uma figura política. Aqui no Brasil, nós temos o péssimo hábito de idolatrar o homem, de idolatrar pessoas. Qualquer pessoa que apareça na mídia falando um glória a Deus, dois aleluias, e mencionando o nome de Deus, a igreja, muitos dentro da igreja já tem aquele cara como sendo o homem de Deus, o enviado, o Messias. Ó, Deus escolheu este homem. O que mostra muito a minha insatisfação, não é? Por que você acha, como o caso, por exemplo, do atual presidente, que conseguiu o apoio dos cristãos, né? Dizendo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade que nós conhecemos é que o homem que vem dizendo lutar pela família, só luta pela família dele. E o homem que diz lutar pelos valores cristãos não tem valor nenhum. Ele diz colocar Deus acima de todos, mas ele colocou a si mesmo. Né? E infelizmente nós vemos muitas pessoas do meio cristão, né, chamando este homem de Deus, escolhido de Deus, novo Messias, ou seja, idolatria política. Não importa se a gente mostra na cara das pessoas os erros que nós estamos promovendo, ainda tem pessoas que vão lá e estão idolatrando o homem. E quando nós estamos falando deste homem, estamos falando de um outro, né, que na semana passada foi um programa de entrevista de funkeiro, não é? Falando, porque eu vou cuidar de vocês, porque eu cuido do pobre, eu amo pobre, eu amo pobre. Então, fazendo com que muitos esquecessem como foi o governo desse cara. Ou seja, se não é as pessoas chamando um de novo Messias, é o outro chamando esse cara de pai dos pobres, essas coisas. Estamos em nota. Nós estamos falando de um cachaceiro, da qual já chegou até a blasfemar contra o nome de Deus, né? Pegando a palavra de Deus, referindo-se a si mesmo como Deus. Que é isso? Uma vez quando falaram para o Lula, o que você acha das pessoas que ficam associando o seu nome? Que deveriam ler mais a Bíblia, porque de não invocar o meu nome em vão. E muitas pessoas têm esse mal, ou seja, estão idolatrando o homem, não é? E embora Sérgio Moro, entendeu? E nota, eu já declarei meu voto a Sérgio Moro, embora eu esteja ainda com muita raiva com o que ele falou da semana passada, né? Assiste meu último vídeo que vocês vão entender. E embora Sérgio Moro não tenha trazido nenhum discurso populista dizendo, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo, não tenha pegado nenhum versículo bíblico para poder se autopromover, não fez isso, espero que não faça. Já tem pessoas querendo adorar o próprio Moro, não é? Ou seja, já está querendo criar uma nova idolatria. E aí fica a minha crítica. Se no nosso tempo atual, nós estamos, qualquer pessoa que fala um ou outro versículo bíblico, as pessoas já estão tido como o homem de Deus, o cara que vai solucionar tudo, como é que a igreja vai reagir quando o anticristo verdadeiro aparecer? E vamos lembrar, o anticristo ele será um ditador, mas ele não vai aparecer dizendo, eu tenho aqui a força, eu posso destruir vocês, vocês vão fazer o que eu quero. Não. Ele vai aparecer falando de paz. Aí eu pergunto, você acha que hoje a igreja está preparada para isso? Fica a meditação, não é? Fica aí no pensamento. Bem, foi um rápido estudo que eu trouxe. Eu tenho outros vídeos aqui no meu canal, onde eu falo capítulo a capítulo sobre o livro do Apocalipse, né? Se você tiver interesse, são vídeos simples, sem edição. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E Shalom.